noob. Boa noite de novo. Não sei se me pularam, mas eu queria motivos para não largar a faculdade. Não aguento mais cálculo e estou longe de casa. Muito triste. Tudo na vida é uma escolha. Você tem a sensação de satisfação imediata, ou você vai sacrificar essa satisfação agora para ter uma mais na frente. Obviamente que faculdade, principalmente se você está estudando cálculo, deve ser um treco complicado. Eu vou assumir que você está estudando algum tipo de engenharia. Tudo é um trade-off, tudo é uma troca. Você tem que sacrificar a sua satisfação agora, e em grande parte do seu bem-estar também, porque vamos colocar que estudar cálculo afeta o bem-estar da pessoa. É engraçado que eu fui ver um paper agora sobre AI, e tem e tinha um negócio de cálculo. Normalmente a galera não sabe, é avançado demais. Mas eu, por a coincidência do universo, quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eles deixaram eu escolher uma matéria na escola de matemática. E lá eles ofereciam a tal das classes AP, que eles meio que adiantam um semestre da faculdade no ensino médio. E eu peguei cálculo sem saber, apanhei tanto no começo, mas aprendi derivada integral. E aí eu entendo a galera que tá sofrendo com essa coisa de cálculo, como é que o treco é ruim. Tipo assim, quando a galera fala cálculo é uma porcaria, é uma porcaria. Mas é um trade-off que você tem que fazer. Você vai aprender cálculo agora, isso vai te capacitar para tanta coisa. Porque cálculo aparece em tanta coisa. É uma gama de conhecimento que você vai adquirir, que você vai usar para várias coisas na vida. Principalmente se você for uma pessoa curiosa, tem coisa de ciência que você vai ser capaz de ler e entender muito melhor do que uma pessoa que não tem esse conhecimento. Aliás, eu não sei por que cálculo não ensina na escola. Eu acho que deveria, pelo menos cálculo 1, o equivalente, derivada integral, sabe? Introdução, deveria ter em escola, porque tem muita coisa hoje para as quais você precisa de cálculo para poder entender. E eu vou contar minha história também, o Sirix. Quando eu fui pra faculdade, primeiro que eu era muito ligada aos meus pais, muito mesmo, assim, eu não gostava de dormir fora de casa, por exemplo. Retiro de igreja era pra mim uma coisa meio sofrida, tão ligada que eu era. Então você imagina a ruptura brusca que foi ter ido pra faculdade. E o lance é que a minha mudança de casa, ela foi traumática, porque eu não fui pra um lugar melhor do que o meu, onde eu tava. Eu fui pra um lugar infinitamente pior do que era a minha casa, que era uma república. E assim, a dona da república criava uns gatos dentro de casa. E esses gatos, ela não tinha o menor zelo com eles, não tinha uma caixinha de areia pros gatos. Os gatos faziam xixi pela casa toda, faziam cocô pela casa toda. E assim, na minha casa, minha mãe não deixava o cachorro entrar dentro de casa. Então eu vim de uma realidade de extremo asseio da casa que era governada pela minha mãe e caí nessa república que eu tinha que dividir banheiro com uma dona que não tinha higiene, mesmo assim. Era bem complicado. Então, assim, eu fui pra essa realidade. Então, na primeira semana, eu quis voltar pra casa, obviamente. E a minha mãe ficou um tempo comigo e a minha mãe queria me levar pra casa também. Só que era assim, eu tinha passado num vestibular público, eu não ia ter, provavelmente, condição de fazer um cursinho, porque minha família não tinha como pagar o negócio, entendeu? E era a oportunidade da minha vida de fazer o curso numa escola pública. Mas eu tava querendo abrir mão, porque a situação tava tão desconfortável. Ah, eu sei. No meu primeiro 6 meses de faculdade, eu fui morar num porão do lado de um bar. E tinha aí rato, do lado da porta do meu negócio era a lixeira do bar. Os primeiros 6 meses, depois eu fui pra República e fui de boa, mas... Não, eu fui o primeiro ano. E assim, dividir esse ambiente com gente estranha, e era muito estranha, era traumático pra uma garota de 17 anos. Eu tinha acabado de completar 17 anos. Tava assim, muito neném, né? Muito criança. E aí eu lembro que eu encontrei um amigo de igreja, assim, que morava lá na cidade, em Bauru, e ele já era bem mais velho. E ele viu eu e a minha mãe voltando do supermercado, ele parou, deu uma carona pra gente, levou a gente pra pensão, pra esse lugar. E ele viu que a situação tava triste. Aí ele virou pra mim, ele era engenheiro, tinha se formado, bem mais velho, ele tinha acabado de se formar, tinha 21 anos na época. E ele virou pra mim e falou assim, então, quando eu fui estudar fora, eu fui pra fora do país e eu passei vários perrengues. E eu também senti vontade de largar tudo e voltar. Mas se eu tivesse feito isso, eu não teria concluído minha faculdade, não estaria empregado. E várias coisas que hoje são totalmente relevantes na minha vida, eu não teria acesso. E quando eu olho pra trás, passados aí 5 anos, meu amigo falando, aquele sofrimentozinho do primeiro ano, eu nem lembro mais, eu faço piada dele, virou história. E quando ele falou isso pra mim, eu falei, tá, se ele foi capaz, eu vou ser capaz também. E passei o primeiro ano. E o segundo ano, aí eu já fui trabalhar na Telefônica e já consegui meu dinheiro pra me sustentar e foi, entendeu? E foi. E realmente eu olho pra trás os gatos e virou história, virou piada, né? Eu chegava na cozinha, tinha uma bacia com os pés de frango, assim, num molho vermelho com umas placas de gordura. Hoje eu olho pra trás e eu dou risada.
Então, Cyrix, as coisas passam. E se tem alguém que tem condição de passar por isso, é o jovenzinho que tá na faculdade. Entendeu? Depois que ficar velho, o seu nível de tolerância baixa. Eu não passaria por isso agora. Mas na época você passa, entendeu? E vai que vai virar muita história.